Astana é a primeira capital a ser construída no século XXI e representa perfeitamente para onde o mundo está indo, o rumo que está tomando. A pirâmide, representando os mistérios de civilizações antigas, incorpora o paganismo e a crença da geometria sagrada. A elite de hoje, iniciada no ocultismo, é herdeira dos segredos antigos e usa as pirâmides e outras edificações como um signo da continuidade do poder ancestral no mundo moderno. Para entendermos um pouco de quem são estas pessoas, poderemos estudar Nursultan Nazarbayev, o presidente do Cazaquistão, que idealizou e edificou Astana. Nursultan Nazarbayev foi nomeado primeiro secretário do Partido Comunista do Cazaquistão em 1989 e, em 1990, foi eleito o primeiro presidente da nação após sua independência da União Soviética, estando no cargo até hoje, sendo que até hoje é acusado de presidir um regime autoritário com eleições não consideradas justas por órgãos ocidentais. Nazarbayev nasceu em Shemolgan, uma cidade rural perto de Almaty, quando o Cazaquistão era uma das repúblicas da União Soviética. Seu pai, diz a história oficial, seria um trabalhador pobre, mas era fluente não só no cazaque, mas também nas línguas russa e balcar, sendo que teria trabalhado para uma rica família local até que o governo soviético confiscou a terra da família no ano de 1930, durante a política de coletivização de Joseph Stalin. Após isso, seu pai levou a família para as montanhas para viver uma existência nômade. Seu pai, Abish, evitou o serviço militar obrigatório e no final da Segunda Guerra Mundial, a família voltou para a aldeia de Shemolgan e Nazarbayev começou a aprender a língua russa. Depois aceitou uma bolsa do governo soviético na usina siderúrgica Karaganda, em Temirtal, cidade ao lado de Astana. Ele se juntou ao Partido Comunista em 1962, tornando-se um membro proeminente da Young Communist League, tendo crescido rapidamente na estrutura interna do partido e chegando ao cargo de primeiro-ministro em 1984. Ele apoiou o presidente russo Boris Yeltsin contra a tentativa de golpe em agosto de 1991 por radicais soviéticos. Nazarbayev estava perto o suficiente do líder soviético Mikhail Gorbachev para que Gorbachev o considerasse para o cargo de vice-presidente da União Soviética, cargo recusado por Nazarbayev. Há quem diga que a perestroika foi uma grande fraude planejada por Gorbachev para reorganizar a Rússia e enganar o Ocidente, fazendo a inteligência ocidental acreditar que o inimigo comunista tinha acabado, quando na verdade apenas teria mutado. Putin realizou em 2018 uma cimeira em Astana para decidir em conjunto com a Turquia, o Irã e outros líderes regionais o futuro da Síria, excluindo os Estados Unidos da América da reunião. Foi Nazarbayev quem sugeriu a ideia de criar uma União da Eurásia, que acabou criada em 2014 quando a Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão assinaram um tratado para criar uma União Econômica Euroasiática, que criou um espaço econômico único de 170 milhões de pessoas e entrou em vigor em janeiro de 2015, tendo também criado a estratégia do Cazaquistão de 2050, que na prática será o abandono da economia comunista centralizada para uma espécie de capitalismo de Estado, algo que praticamente todos os antigos países comunistas do mundo estão adotando em maior ou menor grau. Toda esta introdução serve para entendermos a origem do homem que idealizou Astana, uma capital cuja arquitetura é escancaradamente voltada às religiões ocultas da antiguidade
e assim questionar por que Nazarbayev, comunista que defendeu visões antirreligiosas durante a era soviética, estaria fazendo agora um esforço para destacar sua herança muçulmana, chegando a realizar a peregrinação do Hajj e apoiando a construção de mesquitas pós-modernas em Astana. Apesar do passado não religioso, ele apresentou a iniciativa de realizar um fórum de religiões mundiais e tradicionais em Astana. Anteriormente, os organizadores de eventos semelhantes eram apenas representantes das principais religiões e denominações em reuniões interreligiosas, como as em Assis, na Itália, em outubro de 1986 e em janeiro de 2002. O primeiro Congresso das Religiões Mundiais e Tradicionais, reunido em 2003 em Astana, com a participação de Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, permitiu aos líderes de todas as principais religiões desenvolver perspectivas de cooperação mútua. Alguns estudiosos acusam a inteligência da antiga União Soviética de planejar e incentivar a criação de uma religião biônica mundial nos moldes babilônicos de veneração ao Sol, a ser controlada pelo Estado. Usam como argumento o fato de que, em 2012, Nazarbayev propôs reformas que foram posteriormente promulgadas pelo parlamento, impondo restrições rigorosas a alguns grupos religiosos que foram obrigados a se restringir aos limites do governo ou ser considerados ilegais, como quando, em abril de 2017, igrejas foram multadas, proibidas de se reunir por 3 meses e outras até fechadas por um tribunal de Almaty, por terem se reunido sem autorização do Estado. E é neste ponto que chegamos na arquitetura ocultista de Astana.